Então o que acontece? A gente não pode colocar as ansiedades, vamos dizer assim, as preocupações acima, vamos dizer assim, da nossa vida diária, né? Acima, vamos dizer assim, da nossa comunhão com Deus, porque nós somos promessas de Deus e Ele mesmo nos disse, né? Basta, vamos dizer, a cada dia o seu mal, né? A cada dia você tem que conviver com aquelas pequenas coisas, né? E você vai superando isso no dia a dia, né? Então eu coloco isso, deixei essa palavra com ele, fala, não, viva com calma, Deus nos dá a vitória e a gente tem que ter uma atitude sempre de oração, né? Sempre de compartilhamento. Tudo que a gente vai fazer, a gente coloca no altar de Deus. Então, voltando aqui, 2012, que é o filme que está aí na moda, já tem outro aí que é o Avatar, que já tem indicação para vários Oscars também, que é outra coisa que fala de um mundo, de uma comunicação de outros seres e da ambição humana em conquistar esse novo mundo, mas isso pode ficar para um outro dia. Então, em Marcos 13, a palavra diz assim: primeiro começou o assunto a respeito da destruição do templo, que foi o sermão profético. No 13, ao sair Jesus do templo, disse-lhe um de seus discípulos: Mestre, que pedras, que construções! Mas Jesus lhes disse: Vê estas grandes construções? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Ou seja, nós já sabemos a história, o que aconteceu depois que eles foram destruídos, como eu disse no começo, da invasão romana naquele local, né? E aí segue, né? No Monte das Oliveiras, de fronte do templo, achava-se Jesus assentado, quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: Dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá quando todas elas estiverem para cumprir-se? Então Jesus passou a dizer-lhes: Vede que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome, dizendo, sou eu, e enganarão a muitos. Quando, porém, ouvides falar de guerras e rumores de guerras, não vos assusteis. É necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Estas coisas são o princípio das dores, né? Então Jesus alertou já naquela época os seus apóstolos, Pedro, Tiago, João e André, porque é um tema que vocês veem que já faz muitos anos, que já, vamos dizer assim, cerca a mente humana, né? Já aqui no caso alguns milhares de anos. E continua no 9, estai vós de sobreaviso, porque vos entregarão aos tribunais e às sinagogas, sereis açoitados e vos farão comparecer à presença de governadores e reis, por minha causa, para lhes servir de testemunho. Mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações. Quer dizer, já naquela época Jesus já tinha dado a ordem, o evangelho sendo pregado a todo mundo, a todas as nações. E hoje, né, naquele primeiro sacrifício que os discípulos fizeram, né, onde Jesus ensinou aquele grupo, né, é tão mais fácil através da televisão, através da mídia, através da internet, né, de você anunciar e falar do evangelho, né? Aí, passando estas coisas, a gente segue adiante. Agora eu vou para o versículo 14, né? Ele fala da grande tribulação. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, situado onde não deve estar, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver em cima, no eirado, não desça nem entre para tirar da sua casa alguma coisa. E o que estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que isso não suceda no inverno, porque aqueles dias serão de tamanha tribulação
como nunca houve desde o princípio do mundo, que Deus criou até agora, e nunca jamais haverá. Não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias, e ninguém se salvaria, mas por causa dos eleitos que ele escolheu, por minha causa, por sua causa, os eleitos que ele escolheu, abreviou tais dias. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ele ali, não acrediteis, pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Então, vós, sobre aviso, tudo vos tenho predito. Jesus já deixou aqui escrito, já falou aos discípulos. Nós temos o Evangelho na mão e a gente pode confrontar, né? Porque virá o Filho do Homem, né? E aí, mais, né, sobre esta profecia, ele continua no versículo seguinte. Mas naqueles dias, após a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, e as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Então verão o Filho do Homem vir nas nuvens com grande poder e glória. Ô glória! Como diz um amigo meu, irmão Virgílio, um irmão abençoadíssimo, profeta de Deus. Ô glória! Né? E ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Né? Então Jesus alertou, né? Passaram-se já mais de 2000 anos, cá nós estamos e já vimos algumas profecias que não se cumpriram, né? E porque não eram verdadeiras, falsas profecias, né? E até mesmo você vê hoje em dia as chamadas, olha, está havendo uma erupção vulcânica ali na Ásia, houve um terremoto no Irã, houve um terremoto no Haiti, isso bate com profecia de XYZ, não vou citar os nomes, mas Deus, Jesus, né, alertou sobre essas situações, né? Alertou sobre os falsos profetas e aqueles que diriam, né, ou que dizem ser o Cristo, olha ele ali, olha ele aqui, e também deu o sinal, o sol se escurecerá e a lua não dará a sua claridade, e disse, fiquem atentos, né? Então nós temos que vigiar, a gente não deve viver com ansiedades e preocupações, como a Bíblia nos ensina, como o Mestre nos ensinou. Nós devemos viver o nosso dia a dia, certo? Com cuidado, com cautela, com amor, como ele já nos ensinou, não deixa o sol virar sobre a tua ira, ou seja, não deixa para o dia seguinte, se tiver alguma coisa errada, você pode ficar bravo, mas peço perdão, que seja uma coisa momentânea, sejam como crianças nesse aspecto, nesse sentido, né? Da inocência, da pureza, vamos dizer assim. Tá certo que tem situações que não são muito agradáveis, né? Outro dia eu fui ver aqui um preço de uma passagem, cheguei ali no guichê, rapaz, bom dia, eu queria ver uma passagem, e só faltou virar, bom dia por quê? Lugar tal, sabe? Informação zero. Eu falei, fica em paz, fica com Deus, um bom dia e sair, entendeu? A fisionomia dele já mudou, mas ele entendeu a mensagem. Então a gente tem que dar testemunho sempre, né? Que as pessoas, elas vivem aflitas. As pessoas que não têm Jesus, que não têm a luz, que não têm a palavra, sofrem essas situações de perseguição, de opressão, síndrome do pânico, né? Então a gente tem que estar atento e sempre deixar uma palavra, sempre colocar uma semente de amor, né? Procurar sempre exortar o próximo.